E aí, tudo bem com você? Tá começando mais um Altos Papos aqui pelo canal 25, sempre com altos papos, realmente com pessoas importantes, pessoas que têm o que falar para você. E hoje, um programa muito especial, recebendo aqui um grande ídolo meu, uma das vozes mais bonitas do Brasil, e a gente vai falar muito sobre isso, mas já agradeço a sua presença aqui, Antônio Viviani. Opa, prazer estar aqui com você, Robson Marcelo, muito legal. Estou recebendo também na parte musical meu amigo Felipe Andreusetti. Felipe, muito obrigado por aceitar o nosso convite. O prazer é todo meu, claro, é uma honra. E esse é o Altos Papos de hoje e você sabe que no início do nosso programa a gente traz sempre uma mensagem para você, a mensagem que está no meu livro, né? Lições de Vida, um livro que eu doei para 4 entidades e você pode ajudar essas 4 entidades, tá certo? A Maraty, a Bem-TV, a Pai de Jundiaí e a Casa Transitória de Várzea Paulista. E você, adquirindo esse livro, você vai estar ajudando automaticamente essas entidades, tá bom? Ajude, colabore, são pessoas que precisam de você. A mensagem que eu escolhi hoje para você é a cobra e o vagalume. Diz a mensagem de hoje o seguinte: o vagalume estava sobrevoando algumas flores, de repente viu a cobra perseguindo desesperadamente o vagalume. Ele não pensou 2 vezes, saiu, correu, voou para longe, mas quando ele viu a cobra estava perto novamente. E ele não aguentava mais, ele voava, a cobra estava atrás. Ele voava para mais longe, a cobra chegava. Chegou uma hora que ele não aguentava mais voar, ele teve que pousar e a cobra acabou capturando. Mas antes que a cobra pudesse engolir, o vagalume disse assim: eu posso fazer uma pergunta só? Ele falou: pois não, eu não costumo abrir exceções, mas eu vou abrir uma exceção para você. Pode fazer a pergunta. Ele falou assim: por que você está correndo atrás de mim? Eu não faço parte da sua cadeia alimentar, eu não vou te saciar a sua fome, por que você está correndo atrás de mim? E a cobra respondeu: simplesmente porque o seu brilho me ofusca. E assim é a vida, existem pessoas que brilham e outras pessoas que acabam se tornando aí, até entre aspas, né? Aquelas pessoas que querem apagar o seu brilho. Mas você tem um brilho próprio, siga atrás do seu brilho. Eu tenho certeza absoluta que você, além de brilhar por si só, vai espalhar o seu brilho para outras pessoas que aplaudem e torcem muito pelo seu sucesso. Está começando mais um Altos Papos, é um intervalo rapidinho, não saia daí não. Já já estou de volta conversando com Antônio Viviani e Felipe Andreusetti. Já já está de volta. Boulevard Beco Fino está sempre trazendo novidades para você. Pratos especiais de dar água na boca, os melhores vinhos, carnes, peixes, a pizza que toda a família adora. No Boulevard Beco Fino tem o chopp tirado no capricho, cervejas do mundo todo, chocolate e muita diversão. Boulevard Beco Fino, o cenário perfeito para os seus melhores momentos. Pois é, ao som de Felipe Andreusetti, já estamos de volta com Altos Papos aqui pelo canal 25 da NET. Eu quero agradecer muito a sua audiência, você que está aí sintonizando, muito obrigado. Não saia daí não, tenho certeza que você vai gostar muito do bate-papo, porque os nossos convidados hoje têm muitas histórias para contar, viu? Antes de mais nada, eu quero agradecer muito, sou um grande fã, já disse isso para ele, e para mim é um privilégio muito grande poder entrevistar uma das maiores e melhores vozes do Brasil, Antônio Viviani. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Legal, Robson Marcelo, alô pessoal que está sintonizando a gente aí no canal 25 e também nas reprises, no YouTube, assistindo o nosso bate-papo aqui, vai ser legal. Bacana. Acredito que vamos trocar boas experiências aqui. Vamos falar um pouquinho lá da sua infância, a gente gosta de contar histórias aqui e vamos falar um pouquinho lá de Poços de Caldas, como é que foi a infância de Antônio Viviani em Minas Gerais? Infância muito feliz, eu acredito que a gente que nasce em interior tem a grande vantagem de que o quintal
É a cidade longo. inteira. O quintal é longo. Então dá para brincar bastante. Eu tive a felicidade de ter um avô maravilhoso que construía os meus brinquedos com bambus, com madeira. Ele era um excelente músico, professor de música, ensinou muita gente a tocar em Poços de Caldas e era um pedreiro maravilhoso também. Quer dizer, eu tive essa satisfação de conviver com esse Antônio Ferruccio Viviani. Eu não sou neto, porque minha mãe disse que Ferruccio, ela não queria que eu levasse no nome. Então, eu sou só o Antônio Viviani. E esse cara foi muito especial na minha vida, meu grande avô, seu Tony. E meu pai também trabalhava muito, minha mãe, eu sou de uma família humilde. De quantos irmãos, Antônio? Só eu e minha irmã, Luciana. Nasci em 1960 e sou aquariano, sou de 13 de fevereiro. E sempre fui um apaixonado pela leitura, porque também aprendi isso com meu avô. Sempre fui um apaixonado pelo rádio, porque meu avô também ouvia um radinho. Então ele está ligado muito a mim nessa história toda. Fora isso, a minha mãe também, desde que eu cheguei da maternidade, ela não se sentia bem ir na casa das amigas e fazer silêncio. Ela falou que assim que eu cheguei em casa, ela já ligou um rádio, que era para todo mundo chegar em casa e continuar conversando, não acordava a criança. Então o rádio também já está comigo desde a infância. Quer dizer, aí eu não sei por que cargas d'água e via coisas escritas, eu mesmo comecei a escrever sozinho, escrevi meu nome. Quando cheguei para ser alfabetizado pela dona Lúcia no meu primeiro ano primário, foi muito rápida a minha alfabetização e, ao mesmo tempo, a leitura se destacou dos outros colegas. Então, eu já sempre era o cara que era chamado para fazer a leitura em voz alta na classe. Aí, no final do primário, naquela época, eu fui escolhido para ser o orador. Aí, no ginásio também, né, 8ª série, também já tinha sido escolhido para ser orador. Mas nessa 8ª série é que se deu um fato interessante, que meu professor de eletrônica, porque era uma matéria que foi colocada dentro das outras matérias da 8ª série para segurar os alunos na escola, porque tinha um curso de eletrônica na sequência. Então era para despertar a atenção dos alunos. O professor Omar, ele, junto com os alunos, conseguiram desenvolver um transmissor e um receptor. E aí quem vai falar para a gente testar? Foi todo mundo lá para a quadra e eu fiquei sozinho dentro do barracão e falei e todo mundo ouviu lá fora. Quando eu saí dali, saí apaixonado pelo microfone. Cheguei em casa, pedi ao meu pai, como é que você conhece alguém de rádio, essas coisas? Eu conheço de nome, assim. Fui lá, bati na porta da rádio, falaram, um moleque de 14 anos. Aí eles falaram assim para mim, tem uma freirinha que faz um programa aos sábados aí, ela está sempre precisando de gente para ler os textos, para ela depois falar sobre aquele texto que tinha sido lido. Como você fez agora na abertura, você falou o seu texto e depois você fez, digamos, uma homilia, uma explanação assim. E aí eu fui na faculdade à noite, já falei com a nossa amiga freira e no sábado estava lá na rádio lendo os textos. Aí passou um tempo e exatamente num dia 16 de dezembro, que é uma coincidência, né? O dia que a gente está... Posso falar que a gente está gravando o programa claro, nesse dia dia? 16. É hoje, então? Exato. Eu comecei na radiodifusora de Poços de Caldas contratado. Que isso? Ou seja, hoje eu estou completando 39 anos de carreira. Sem querer, então, estamos fazendo uma homenagem e, para mim, é um grande privilégio poder comemorar uma data tão importante na sua vida, você estando aqui no nosso programa, viu? É isso. E aí, bom, teve muita coisa. Mas eu queria que você falasse um pouquinho dessa sua infância. Você chegou a trabalhar antes da radiodifusora de Poços de Caldas? Você chegou a trabalhar em outras coisas? Sim, eu com 12 anos, meu pai foi um dos pioneiros aí para os Estados Unidos, porque eu disse que a gente era de uma família simples, e ele achava que tinha necessidade de suprir a família com maior qualidade. Ele foi para os Estados Unidos, lavar pratos, ser garçom, aquelas coisas todas.
E quando eu vi isso, eu tinha 12 anos, eu falei, rapaz, eu acho que eu preciso dar um jeito na minha vida, né? Seu pai também é Antônio Viviani, né? Não, é Benedito. Benedito? É, o avô que era Seu avô é Antônio Viviani. Então. Exato. Eu tinha um tio chamado Antônio Carlos Viviani. É irmão do meu pai. E aí eu fui trabalhar aos 12 anos, fui lavar peça de carro, passei em frente a uma oficina mecânica, falei pro cara, pô, você não precisa de ninguém. Ele falou, vem aqui. Aí eu fui, rapaz, eu tinha naquela época a gente tinha calça rancheira. Não tinha jeans, essas coisas aí. 72, nós tinha calça rancheira lá em Pós de Carda. Aí eu saía do emprego, rapaz, achava que não estava muito Para você que não está entendendo, nós vamos colocar a legenda. Ele está falando em mineirês, nós vamos colocar a legenda. Aí eu achava que não estava muito sujo, falava, vou sujar um pouco mais, passava a mão de graça, chegava em casa para mostrar que eu estava trabalhando bastante. E assim por diante, foi só esse emprego que eu tive, assim. Aí eu era ajudante na oficina mecânica e depois fui trabalhar em rádio mesmo, aos 14. Então, não conta isso não, porque do rádio em diante tem muita história para contar. Eu vou falar um pouquinho com o nosso próximo convidado aqui, Felipe Andreusetti, que aceitou nosso convite também. Mais uma vez, obrigado por aceitar nosso convite. O prazer é todo meu, sabe? Somos grandes amigos aí. Muito obrigado. Verdade. E aí, o Felipe, eu trouxe o Felipe aqui porque ele toca as músicas que eu gosto de ouvir, né? Eu tenho esse privilégio de ter um programa e poder trazer pessoas que tocam, que cantam, que eu gosto de ouvir. O Felipe é um deles, mas eu queria que você falasse um pouquinho da sua vida de músico. Tem alguém assistindo lá que de repente vai ver você tocar aqui e vai falar assim, poxa vida, eu gostaria de ser músico. Eventualmente pode ter alguém que me conheça, claro. Minha vida de músico começou meio que por paixão, não foi nada assim estudado. Aliás, até hoje, dentro dos músicos que eu toco bastante na cidade e fora da cidade, eu sou um dos que menos tem estudo teórico. Então, eu sou cantor, eu sempre cantei, o violão sempre me acompanhou, inclusive esse daqui é um dos primeiros violões meu. E por isso que eu escolhi para vir aqui. Eu nunca fiz um violão e voz assim em público, assim, nem ao vivo, nem em programa, nada. Eu sempre fui o cantor e a banda estava dando suporte, o que me deixava mais confortável. Eu confesso que eu fico um pouco assim, duro ainda, como eu não sou um violonista, né? Mas eu comecei com 12 anos, porque eu cresci numa família meio parecida com a sua. Meu avô era pedreiro e também minha mãe, não pelo rádio, mas minha mãe me dava coisa para ouvir que eu nem quis, quando eu tinha 6 anos de idade. Então, minha tia ouvia muito Ney Matogrosso, Secos e Molhados, então, Gal Costa. Eu tenho uma influência muito do rock nacional e do rock americano desde criança. Então, comecei a ter paixão por isso. Não sei de onde veio a coisa dentro de mim, mas sempre cantei. Em escola eu sempre dancei, fiz apresentação também. Eu que apresentei minha formatura dos 6 anos de idade, eu que apresentei. De gravata borboleta e fraque. Então, nós três somos algo em comum, assim, né? Com o microfone, né? E a voz. E depois disso, eu vim tocando com vários amigos de infância, que fomos montando bandas. E a minha banda que mais chegou a ser profissional foi a Tomahawk, que é formada pelos irmãos Ferracini e por Rodrigo Souza, que era a antiga onde banda, eu te conheci, né? Isso, que é a antiga banda Coyote, onde a Juliana Coço hoje está no Velas Virgens. Isso. Grande amiga nossa também. Ela virou Banda Almada por uma questão de nome, porque o Capital Inicial foi produzir a gente em São Paulo como uma produtora. Nós estávamos fazendo shows em grandes casas em São Paulo, viramos bandas fixas dessas casas. E o Tomahawk era o nome de uma banda do Mike Patton do Fade No More, Tomahawk, que é o nome do machado da tribo. E o nosso Tomahawk ia ficar muito parecido. A MTV até vetou um dia ele de falar o nome nosso, como produtor nosso na televisão. Mudamos o nome, fizemos um CD que não saiu prensado, mas saiu para a internet, tem pendrives, essas coisas, com músicas nossas e músicas do Pete Passarel, também, que era do Viber, irmão do Ives, do Capital Inicial. E de lá para cá cheguei a tocar uma banda country, mas só country mesmo, americano, nada de sertanejo, não porque eu não gosto, mas porque não é minha praia. E hoje eu estou com essa banda, que é o Almada, fazendo alguns shows. Estou com um outro projeto, que ainda não se concretizou, mas com o Cristiano, da banda Johnny Groove. E está fazendo um projeto próprio dele com o Caio, o Fábio e o Corvo, que são os músicos dessa banda. Está fazendo um projeto próprio, então é tudo estúdio. E essa banda eu faço ao vivo. Faço um fim de semana assim, outro não. Já fiz 15 shows por mês com rock and roll e é estafante, até porque eu sou advogado. Então, chega uma hora na vida que você tem que escolher uma das duas, né? Eu ia tocar nesse assunto, logo que você terminasse a sua explanação. Você não está no tribunal do júri, então não precisa
se estender, contar toda a história. Claro que não. Senão acaba o programa, Sim. né? Mas eu ia te falar isso. Como é que você consegue caminhar aí o advogado e o músico? É difícil. É difícil? Eu já fui músico e advogado como hobby, hoje eu sou advogado e a música é meu hobby. Porém, eu aprendi a usar o hobby de uma maneira bem profissional mesmo, assim. Eu vou entrar num projeto, eu tenho a data do começo dele, o final dele, para que ele é, qual que é o foco dele. Vamos gravar um CD? Vamos. Tem a composição? Não. Então a gente vai marcar datas, até porque mesmo quem não tem outra profissão, só músico, ele tem família, né? Tem outras coisas para fazer. Você tem que ter um trabalho, qualquer trabalho é de um horário fixo. Então, mas hoje eu sou advogado, eu amo tanto a advocacia, o direito, quanto a música. Bacana. Agora, você falou assim que foi muito influenciado pelo rock, né? Sua mãe te apresentou Kiss quando você tinha 6 anos de idade. 6 anos e, inclusive, os CDs lá em casa do Flash Gordon, do Queen, é dela. Os CDs do Tommy, do The Who, é dela. Nem sabia Mas o que eu era. vou contar uma história. Eu nasci em sítio também, em Mogi das Cruzes, mas bem no meio do mato mesmo. A distância para a cidade era de 12 quilômetros, né? Então, era muito longe. E quando a gente ouvia falar que alguém ouvia Kiss, você imaginava que era um cara louco, né? Porque a gente lembrava das fotos, rosto pintado, então imaginava que era aquela maluquice toda. Como é que era para você, 6 anos de idade, ouvindo Kiss? Eu gostava disso daí, talvez. Eu tenho essa história na cabeça, com mais ênfase no Kiss, porque minha avó falou que quando meu avô, pedreiro, que me ensinou também muito da arte, ele foi reformar a casa, ela falou para ele assim, avisa o Felipe para não escrever Kiss em todo o cimento fresco. É verdade, ela falava isso. Estou apaixonado. Então, eu não sei direito, eu acho que o som também, mas eu lembro que eu ficava tardes ouvindo o disco das minhas tias, da minha mãe, e aí, eu não sei, eu gosto muito, por exemplo, um artista que eu adoro é o Cartola, que é um samba, uma coisa do Irã, eu ouço muito disso. Gosto também de Pena Branca e Chavantinho, tinha um Carreiro e Pardinho, gosto. Mas para eu tocar, acho que até por causa do cenário musical, a parte comercial e profissional, imagina alguém que nem em Jundiaí, mais próximo de São Paulo, eu teria que ter uma dupla. Quando eu comecei a tocar, não tinha essa onda de dupla sertaneja. Entendeu? Era o Chitãozinho e Chororó, que eu também gosto. Mas para mim, para eu me sentir confortável cantando e tocando, é rock and roll. O que você escolheu então para encerrar esse bloco? Pode ser o Foo Fighters. Pode ser então, vamos lá. Aqui. Foo Fighters, Felipe Andreusetti. A million miles away, your signal and the distance to room may concern. I think I lost my way, getting good and making stronger. Where do I begin? I'm learning to walk again. Can't you see I've waited long enough? Where do I begin? I'm learning to talk again. I believe I waited long enough. Where do I begin? Do you remember the days we made these paper mountains and sat and watched them burn? I think I found my place. Can't you feel it going stronger, little conquerors? I'm learning to talk again. Can't you see I've waited long enough? Where do I begin? I'm learning to talk again. I believe I waited long enough. Altos Papos volta daqui a pouquinho. Boulevard Beco Fino está sempre trazendo novidades para você. Pratos especiais de dar água na boca. Os melhores vinhos, carnes, peixes,
A pizza que toda a família adora. No Boulevard Beco Fino tem o chopp tirado no capricho. Cervejas do mundo todo, chocolate e muita diversão. Boulevard Beco Fino, o cenário perfeito para os seus melhores momentos. Já estamos de volta a Altos Papos com Robson Marcelo aqui pelo canal 25 da NET, recebendo hoje convidados especialíssimos, esse que você estava ouvindo aí, Felipe Andreuzetti, da banda Almada, e o meu grande ídolo na voz aqui, um dos meus grandes ídolos da voz, Antônio Viviani, o dono da voz. E a gente estava falando aqui, falamos um pouquinho da infância do Antônio Viviani. Se você perdeu a primeira parte do nosso programa, vai ter reprise, não tem problema não, mas acompanha aqui que tem muitas histórias para contar. A partir da Rádio Difusora de Poços de Caldas, Antônio Viviani, como é que foi a sua carreira e a chegada até São Paulo? Então, eu fiquei pouco tempo na Difusora de Poços de Caldas. Não sei, teve problemas assim. E eu apresentava um programa lá, Sua Carta Vale Música. Ah, não, lá não era a Sua Carta, era a Difusora Atende o Ouvinte. E no período noturno eles me colocaram para fazer uns programas que não tinha... Assim, eu sempre fui criado, porque como meu avô era músico, os tios, todo mundo tocava muita música, eu curtia jazz, eu curtia bossa nova, todo mundo ensaiava dentro de casa. E aí me colocaram para apresentar um programa de tangos e boleros e também um negócio chamado Noites que Não Voltam Mais. Quis caprichar tanto na primeira noite, eu acho que eu falei, ouvem pela Difusora Noites que Não Voltam Mas. Aquilo, rapaz, foi sensacional. Meu amigo único, acho que estava ouvindo, riu muito. E assim por diante. Fiquei pouco tempo na Difusora e aí fui para a Cultura. Não tinha, assim, vaga de locutor na Cultura. Eu era locutor e eu falei, não tem problema, eu vou trabalhar Mas como... você quis deixar a locução para ir para trabalhar em outra área? Não. Que realmente eu tive problemas lá, com o gerente, com tudo mais. Tive problemas. Aí eu peguei e fui para a Cultura, mas não tinha vaga para... Eu queria continuar em rádio. Mas na Cultura não tinha vaga de locutor. E aí eu fui ser operador, sem problema nenhum. Aí surgiu o fim de semana para gravar alguns programas, uma parada musical. Umas vinhetinhas. Então. E aí comecei. Acompanhava tudo e continuava ouvindo o rádio, sempre ouvindo. Tinha meus grandes ídolos da época, Humberto Marçal, Ferreira Martins na Bandeirantes. Ferreira Martins, que é seu grande companheiro agora do Clube da Voz. Né? E o meu grande ídolo, Ramos Calheilia, fazia o Primeira Hora junto com o Ferreira. Esse é meu ídolo mesmo, né? Porque nunca vi alguém narrar como ele. E assim por diante, tinha muita gente boa, ouvia Hélio Ribeiro. E as grandes rádios jovens. No interior, a gente conseguia pegar à noite a Difusora de São Paulo e a Mundial do Rio de Janeiro. E aquilo era uma loucura para a gente, né? Nossa. Mas era outra linguagem já, né? Hein? Outra linguagem de rádio. Sim, aí já era uma linguagem jovem mesmo e é o que a molecada ouvia. E durante o dia a gente sintonizava a Excelsior em ondas curtas. Então eu consegui ouvir as 3 grandes rádios jovens do Brasil na minha cidade. E aí tinha gente muito boa na Cultura também, né? Os meus patrões eram o Flávio Araújo, o Chico de Assis, que eram da Bandeirantes, porque a rádio tinha sido da Bandeirantes, a Rádio Cultura. O Wagner Durante, que era o nosso diretor lá, era um excelente locutor. Flávio Flora, Antônio Carlos Dias. Nossa, tinha tanta gente bacana. E eu fui aprendendo. E um dos caras que mais me apoiaram foi o José Isidoro Júnior, que escrevia umas crônicas bacanas, rapaz. E aí ele falou, olha, um dia você vai para São Paulo, você vai trabalhar na TV. Eu falei, ele já era assim. Louco, né? Eu falei, ele tá louco, né? Jamais isso vai acontecer.
E aí eu fui trabalhando, aí veio realmente horário de locução, fiz vários programas na cultura, transmiti carnavais, até que em 78 acabou o que eu fazia, né, em termos de estudo, e eu tinha que fazer uma faculdade. Eu queria continuar no rádio, falei, vou fazer jornalismo. Não tinha rádio e TV naquela época, não existia. Pelo menos as faculdades, eu não me lembro de ter essa cadeira. Aí vim para São Paulo e entrei na Casper Libero. Quer dizer, você veio para São Paulo não para trabalhar no rádio, você veio para estudar, é isso? Não, então, na realidade, meu pai falou, ó, vai para São Paulo, esquece esse negócio de rádio lá, hein, menino? Eu cheguei no primeiro... Vai trabalhar, né? Eu cheguei no primeiro dia na pensão, tinha um telefone debaixo da escada, eu fui na letra R, cheguei no dia 1º de março de 78, no dia 15 de março eu estava estreando na Rádio Tupi de São Paulo, fazendo o grande jornal Falado Tupi. Era um monte de Antônio fazendo. Já tinha lá o Antônio Casale, o Antônio Leon Santos e o Antônio Leite. E aí entrou o Antônio Viviani numa edição de um jornal que foi uma criação do grande jornalista que passou por vários jornais das emissoras associadas, que é o Corifeu de Azevedo Marques, ele que criou o grande jornal Falado Tupi. Um grande professor, né? Professor de jornalismo. Quem não conhece, se você faz jornalismo e não conhece, vai procurar saber que você precisa conhecer. E aí fiquei meses na difusora, porque eu cheguei lá através do Wellington... Não, na Tupi, né? Não, na Tupi, exato. Porque eu cheguei lá através do Wellington de Oliveira, que me indicou o Luiz Fernando Malioca, mas o Luiz não tinha vaga na difusora, me mandou para a Tupi, o Luiz Aguiar e o Humberto Mesquita me contrataram para esse jornal. Mas meses depois, o Luiz Carlos Araújo teve que fazer uma viagem até Itapetininga e o Luiz Fernando Malioca falou, ó, você não quer fazer o horário dele na difusora? Tudo que o teste era no ar, né? Falei, vamos embora. E aí eu treinei na base e fiz o meu primeiro horário na difusora, que, bom, quem viveu a época do rádio jovem da década de 70 e até, por que não, início dos anos 80, deve se lembrar daquela coisa que foi criada pelo Cayon Gadia. Primeiro era Plane Music, depois virou a Jet Music, né? E aquilo. Agora, você falou assim que você trabalhava na operação, lá na Rádio Cultura de Poços de Caldas. E eu tenho boas histórias, né? Eu tive a oportunidade de lecionar no Senac, no curso de radialista, e a gente percebe que quem chega lá para conversar com a gente até tinha uma brincadeira que eu gravava a voz antes do curso e gravava a voz depois do curso. E aí você está conversando com as pessoas, eu acho que você sabe contar até melhor do que eu, né? Você está conversando com as pessoas, bom, vamos gravar então. Aí a pessoa mudava totalmente a voz. Colocava uma entonação, uma impostação na voz que não existe, né? Então, exatamente. Aliás, é isso que a gente... Assim, eu noto em algumas locuções antigas que eu ouço o vício do rádio, muitas vezes, o locutor, para querer dar aquela empolgação necessária, ele estica muito o final das palavras, então fica, sei lá, vamos falar aqui. Muito aemizado. Rádio Globo, e não sei o que, difusora, e aquele negócio todo. E hoje, inclusive, eu vou até falar com você que eu faço um workshop com profissionais de voz que, quando eles chegam do rádio, é muito difícil tirar isso deles. Porque você tem que ser natural, né? Então, da maneira que eu estou falando com você aqui, eu poderia chegar aqui... Olá, Robson, estamos aqui e ficar falando desse jeito o tempo todo é uma impostação, uma coisa antinatural, né? As pessoas têm que entender que a comunicação vem da naturalidade. O grave que uma pessoa ou outra tem na sua voz, ele vem no momento certo para valorizar determinadas coisas, né? Então, o pessoal que está ouvindo, que quer sacar as maneiras corretas de se gravar um comercial, que é totalmente diferente de locução de rádio, de locução de TV, pode escrever para o nosso e-mail lá, workshoplocução@gmail.com. workshoplocucal, né, @gmail.com. Nós vamos passar no final do nosso bate-papo, vamos passar esse contato. Eu vou escrever o e-mail lá para lá. Muita gente vai querer, muita gente vai querer. Vai ser outro, claro. É a maneira... Eu me lembrei de uma história interessante aqui. Eu tinha um operador, o Antônio Carlos, provavelmente ele vai assistir, porque ele sempre conversa comigo lá no Face. E ele conversando com a gente,
do jeito que eu estou conversando aqui, tocava o telefone, ele atendia, alô? Oi, é o Antônio Carlos. Um momentinho só, o Robson, um momentinho só. Ô Robson, quero falar com você. Quer dizer, para me chamar, voltava a voz natural, né? É então, engraçado isso. Era uma brincadeira, mas geralmente acontece isso. O operador de som, um dia quer virar locutor, né? E foi o que aconteceu com você, deu certo. Não, na realidade eu comecei como locutor, né? Mas aí eu como gostava de rádio, queria estar no meio e gostaria de novamente obter mais uma chance. Eu fui, era o que tinha, vamos embora. E você passou, por exemplo, por Antena 1? Passei na Antena 1. Depois da difusora, eu cheguei aí para a Excelsior também, né? Eu trabalhei nas duas grandes rádios jovens. O Antônio Celso me contratou da difusora para a Excelsior quando a Excelsior deixou de ser AM e passou a ser FM. Fiquei lá também um tempo na Excelsior e aí sim, fui para a Antena 1 em 1981, mas a Antena 1 totalmente diferente da Antena 1 que se conhece hoje, porque inclusive até a frequência hoje, que é 94,7, era diferente, era 94,5, era comandada pelo Arnaldo Sacomani, a rádio do Orlando Negrão, e era uma rádio feita também de muita música boa. O pessoal não imagina como é que as músicas chegavam naquela época, né? Hoje é tudo tão fácil, o cara lança lá na Coreia do Sul qualquer coisa, no dia seguinte ou meia hora depois já está o mundo inteiro ouvindo. Não, a gente tinha que ter contatos com pilotos de Varig, principalmente, sabe? Os caras traziam, pô, tá saindo um som tal, não sei o que. Tinha que ter alguém lá que ouvia uma rádio em Nova York lançando e o cara tinha que sair, buscar a bolachinha, né, e trazer debaixo do braço e chegar rapidamente. Oh, Viviane, para tudo, o novo som dos Bee Gees. Para tocar isso todo mundo, né? Aconteceu no meu horário, né? Chegou lá, para vocês o novo som dos Bee Gees chegando, acabou de ser lançado essa semana em Nova York, Too Much Heaven. E, pô, aí a Excelsior ouvia, não tocava aquela que a difusora lançava, era uma rivalidade, uma coisa de louco, maluquice total. Muito bacana, muitas histórias. E no próximo bloco eu quero que você fale bastante da sua atual profissão, entre aspas, ele não está mais no rádio, mas tem aí a sua voz conhecida em comerciais no Brasil inteiro. E a gente vai falar sobre isso, mas eu queria que o Felipe Andreusetti encerrasse o nosso bloco aqui com música. O que você escolheu? Quero fazer aí? uma que nós gravamos porque foi um presente do Pete Passarel mesmo, que é do Viper, né, que é irmão do Ives do Capital, e quando eles foram produzir a gente, os dois irmãos, eles deram pra gente essa música, inclusive o Capital regravou agora com uma outra letra, mas tem a versão mais antiga, que chama-se Longe Daqui. Vamos lá então. Vários demônios estão num quarto pequeno, machucando um anjo que não sabe por que está ali. Vários sonhos estão desaparecendo, enquanto o amor e a bondade lutam para existir. Vamos sair pra algum lugar longe daqui. Sol entre nuvens, o tempo nunca passa. Longe daqui, onde o bem e o mal se abraçam. Onde está meu anjo pra me dar um beijo e me dar coragem pra enfrentar os meus medos? Já passou do tempo, tire os olhos do chão, abra a janela e a porta do seu coração. Vamos sair pra algum lugar longe daqui. Sol entre nuvens, o tempo nunca passa. Longe daqui, onde o bem e o mal se abraçam.
sol entre nuvens, o tempo nunca passa. Longe daqui, onde o bem e o mal se abraçam. Não sai daí, a gente já volta. Boulevard Beco Fino está sempre trazendo novidades para você. Pratos especiais de dar água na boca, os melhores vinhos, carnes, peixes, a pizza que toda a família adora. No Boulevard Beco Fino tem o chopp tirado no capricho, cervejas do mundo todo, chocolate e muita diversão. Boulevard Beco Fino, o cenário perfeito para os seus melhores momentos. Já estamos de volta com Altos Papos com Robson Marcelo aqui pelo canal 25, recebendo hoje Antônio Viviani e na parte musical Felipe Andreusetti. Eu deixei essa última parte para falar de uma coisa que eu gosto muito que o Antônio Viviani faz, que é a locução comercial. Eu admiro muito, acho muito bacana a locução comercial. Eu queria saber como é que surgiu a locução comercial e como é que é fazer parte do Clube da Voz. Então, foi em 1978 mesmo, o Elal chegou lá na difusora, Jorge Elal, Darcy Arruda saiu da rádio e foi para Tupi, virar de titio Darcy Arruda. Ele foi fazer programa popular. E aí o Elal veio no lugar do Darcy e um dia o Claudinho Branco apareceu para gravar um comercial lá. Eu falei, nossa, que bacana, quer dizer que ele vem aqui, grava o comercial, recebe por isso e tal. Pô, então, é assim, o lance de... ok, Elal, como é que faz aí? Ele me levou em 2 lugares, numa produtora de vídeo chamada Diana e numa produtora de áudio chamada Ecos. E é nesse lugar hoje que, junto com o Nicola Lauleta, que foi o cara que me acolheu e viu todo um potencial que ele podia desenvolver, é que hoje eu faço aquele workshop de locução lá, eu e o Nicola. E foi ali que eu gravei o meu primeiro comercial, um spot para rádio, depois o primeiro comercial para televisão. E Você lembra do primeiro para televisão? Primeiro foi, o primeiro de rádio foi um produto da Vigor, chamado Curau de Milho Verde Vigor, mas eu tinha que entrar sorrindo, porque tinha um diálogo antes. Então você imagina. E aí o Nicola me ensinou, e eu, Curau, não é assim, é natural, né? Curau de Milho Verde Vigor, um alimento, né? Ou seja, saía a simpatia, dando a intenção de que eu tinha ouvido a piadinha que você tinha do casal, né? Que vinha antes do locutor que assinava o comercial. O primeiro para a TV foi um concorrente da maior fábrica de lâminas do mundo. Era comercial da Chic, que era concorrente da Gillette. Chegou o novo Chic 2, Ultra X. Aí já usei o vozeirão. O outro não, o primeiro já era uma locução faladinha. E aí vieram muitos comerciais. Muitos. E eu fui... Você tem esses números ou não? Não tenho. Não tenho a mínima ideia. Tenho as agendas, eu teria que contar tudo isso aí. Seria bom. Tenho as agendas de tudo que eu gravei, né, desde 78, por aí. Mas tem algumas que se perderam. Tem anos que eu não sei onde foram parar as agendas. Mas são Você milhares. tem comercial hoje no ar, né? Quais são os produtos que você tem hoje? Hoje tem todos os comerciais da Unip, do Objetivo, da Toyota, que mais? Da Fiesp. Da Toyota é interessante porque a Toyota Etios, né? Isso. Que, na verdade, o vendedor da loja, você dubla o vendedor. Né? Não, Aliás, então, é muito engraçado a hora que volta pro carro, né? É. Porque ele faz uma voz de locutor, né? De cinema.
E aí a hora que volta pro carro, ele fala, e aí? Aí ele fala, não, eu já posso voltar a minha voz. Não. E aí? Gostou? É muito engraçado aquela... É muito legal o filme. Eu já gravei campanhas para muitos bancos, para vários lançamentos de carros. E, assim, uma campanha que todo mundo se lembra, eu tinha uns 22 anos, foi em 82, mais ou menos. Eu gravei uma que até quem é moleque, assim como... Obrigado. Molecão, se lembra, porque... Fez parte da infância de todos nós, assim, desde que ela foi gravada. A menininha cantando a música Aquarela do Toquinho e eu assinava. Faber-Castell, sua companhia para escrever, desenhar e pintar. Eu lembro, é verdade. Você ouve mais famosa, muita gente. Essa época, hoje quem tem o tablet mais potente e tal é que se destaca. Nessa época quem tinha o Faber-Castell 48 cores era um fera. Você viu, o cara tinha um Faber 48 cores, não acredito. Todo mundo ia ver. Demais, né? Estojão, né? E tem muita coisa para falar. Eu queria que você falasse um pouquinho da televisão também. Você é a voz padrão da ESPN, né? Sim, eu estou na ESPN desde 94, porque o canal começou em 95, já era da TVA Esportes. E aí, em 95, o Trajano chegou, olha pessoal, nós vamos ter um canal brasileiro da ESPN, vai ser ESPN Brasil. E aí começamos, não somos nem 10, eu acho, remanescentes dessa turma que era da TVA Esportes. E aí, desde a primeira chamada, né, e iniciamos o canal ESPN Brasil, e essa voz ficou marcante, Bem porque marcante. aí depois eu também comecei a gravar os comerciais da própria, as chamadas, né, da própria ESPN, aí veio o canal ESPN+, né, e HD, e assim por diante, foi ampliando, né, fomos para a internet, tem o Watch ESPN, e assim por diante. E tem também a abertura de um programa que eu assisto sempre, gosto muito, da Bandeirantes. Faça a abertura aí pro pessoal. Começa agora, para todo o Brasil, seu resumo semanal de notícias. Este é o Custe o que Custar. É brincadeira, ainda o Top 5 da TV brasileira. É uma brincadeirinha, né? Sensacional. É assim, eu fico brincando com a voz e dessa brincadeira surgiram muitas locuções, né? Porque a gente justamente está falando, nem sempre é o grave, né? De repente, quem acompanhou as grandes vitórias do Ayrton Senna, nos grandes domingos pela manhã, se lembra de um dos patrocinadores daquela época, que era o Cheetos, né? E eu fui para o estúdio gravar e cheguei, o Luiz Roberto, ele falava assim com a gente, pô, Viviane, você veio aqui gravar esse negócio aqui do Cheetos. Falei, então tá bom, vamos lá. Cheetos, o queijo que detona. Cheetos, o queijo que... Não, bicho, não é isso que eu quero. Pega uma panela lá, ele era muito engraçado. Fala na panela. Aí o Serginho ia, pegava uma panela, falava, alô, não, porra, não tá legal. Aí na 50ª vez eu falei, Luiz, deixa comigo, Serginho, grava aí. Cheetos, o queijo que detona. Aí eu praticamente fiz a voz dele, falou, pô, bicho, é isso aí. Por isso que ele gostou, talvez, né? Muito engraçado. E assim por diante, a gente brinca, né? Os comerciais de Duracell também. Qual dura mais, Duracell ou as outras pilhas comuns? Né? Duracell. Essa é chamada voz caricata, né? Então, mas é assim, eu não imito ninguém. Mas dá para brincar bastante, né? Na realidade, um dos comerciais que eu gostei muito de fazer na vida, eu tentava imitar aquele que veio na cola do meu grande ídolo que eu falei lá, o Ramos Calheiros, que quando foi embora para os Estados Unidos narrar tudo da Disney, né? O Walt Disney era apaixonado pelo Ramos Calheiros, ele gravava tudo em inglês e português. E ficou no Brasil o Oliveira Neto gravando os comerciais de Bozano. E era esse comercial de Bozano que os meus amigos se lembram que eu ficava fazendo para todo mundo lá em Poços de Caldas, né? Faz o pessoal lembrar que não tem mais, eu acho, na TV, né? Colorama, tem o shampoo certo para os seus cabelos. Ovo para cabelos normais. Lanolina para cabelos secos. Camomila para clarear. Babosa para fortalecer. Limão para cabelos oleosos. E o anti-caspa.
Complete a beleza de seus cabelos com creme Rinse Colorama. Um produto Bozano. Espetacular. Mas eu tive a satisfação de falar isso para o Oliveira Neto, né? Que eu era um apaixonado por esse estilo de locução, essas coisas que você vê. Ele tem o grave, mas às vezes vai lá em cima, né? E depois volta. É uma curvatura. Nuances na voz, né? Nuances maravilhosas que só o Ramos Calheiros tinha também, né? Se você se lembra dessa sua emoção, você deve estar sabendo como é que está a minha emoção de entrevistá-lo aqui, que eu sou um grande fã do seu trabalho. Eu tive a oportunidade de conhecer alguns outros que eu sou fã também. O Walker Blas, que é sensacional, que é seu amigo também. Jorge Ramos, também tive a oportunidade de conhecer, que ninguém sabe quem é. Ele odeia da entrevista, não gosta de aparecer, não gosta de dar autógrafo, não gosta de nada disso. Mas fala para o pessoal quem que é o Jorge Ramos. Não, o Jorge Ramos é um excelente dublador e diretor de dublagem e que tem uma voz maravilhosa. Se você assistiu O Rei Leão, aquele tio negro, olá, é aquela voz maravilhosa e faz a maioria dos trailers de cinema que trailers de cinema é sensacional, no Brasil, né? Né? Faz as dublagens, é verdade, bem lembrado. Exatamente. E o outro dublador que eu adoro também é o Márcio Seixas, conhecido no Rio de Janeiro. Maravilhoso, grava todos os comerciais do Ministério da Educação. E ele é a voz... o narrador daquele filme maravilhoso da Disney, do Pateta, que o Pateta entra num carro e se transforma, né? E é a voz de leitura da Disney também. Tudo que Exatamente. tem que ler alguma coisa, que tem que traduzir, ele que traduz, né? traduz. Tudo da Disney, Muito muito interessante. Esse papo aqui iria muito Nossa. longe. É porque nós temos excelentes profissionais, né? E aí você falou de Clube da Voz. Como surgiu? Porque alguém chegou do Festival de Cannes em 1992, dizendo que a locução dos brasileiros era igual em todos os comerciais. Realmente era. Porque o Oliver gravava em inglês todos os comerciais. Né? Não tinha. Hoje em dia, muitos comerciais, a maioria ainda vai já adaptada para o inglês, mas hoje são muitos locutores que gravam, né? Várias tonalidades e tal. Naquela época, o Oliver gravava todos os comerciais em inglês, né? Traduzia. E aí, chegando aqui, o pessoal vai, nós vamos abrir um concurso para descobrir novos locutores. Nós que já éramos parte integrante da publicidade, sob a batuta do Edson Mazieiro, nos reunimos e fundamos o Clube da Voz para valorizar a profissão do locutor comercial, porque a gente já tinha e continua tendo enormes talentos. E se você quiser acessar o nosso site, é clubedavoz.com.br. Se quiser acessar a minha página direto, é só botar o / Antônio Viviani e tá tudo certo. Não vai procurar Viviane, que você não vai achar. É Antônio Viviani, que termina com I, por causa do italiano, né? Viviani. Do italiano. Esse gestual que você está assistindo aí é bem italiano. É muito engraçado. Eu não sei, a não ser quando fiz telejornal, né? Porque eu fiz televisão, fiz muita coisa em TV, apresentei programas... telejornais na Bandeirantes, na Record, na Cultura e assim por diante. Tá certo. Aliás, me lembrei de um grande amigo também, Nelson Gomes, da Bandeirantes, é um grande amigo, tem uma voz sensacional. Muito bom. E eu ficaria falando mais 5 programas aqui com você, Nossa. Mas infelizmente nem tudo que é bom a gente pode ficar até semana que vem aqui, né? Quero agradecer demais mesmo a sua participação aqui, Antônio Viviani. Para mim foi um privilégio grande recebê-lo. Você não mora tão perto de onde a gente está gravando aqui dos nossos estúdios, mas se predispôs a vir. E eu sei que você está com problemas de doença na sua família também, né? Acho que sua esposa foi operada, mas mesmo assim fez questão de vir. Eu só tenho que te agradecer demais. Passa de novo os seus contatos. Quem quiser contratar, por exemplo, Antônio Viviani para algum pode evento. Pode acessar lá a página do Clube da Voz, clubedavoz.com.br / Antônio Viviani. Lá tem todos os meus contatos. Pode também curtir a minha página no Facebook, por exemplo, que é facebook.com / Antônio Viviani Oficial. O que mais? Tem o meu canal do YouTube, que é youtube.com / Antônio Viviani. No SoundCloud também, soundcloud.com / Antônio Viviani. Ou seja, colocou no Google Antônio Viviani, vai ter umas 76 mil páginas. Tem telefone, tem e-mail, tem tudo lá.
Tá certo. Muito obrigado por aceitar o nosso convite, Antônio Viviani. E eu fiquei muito feliz de estar aqui com você, de relembrarmos histórias, de te conhecer pessoalmente, já que a gente se acompanha tanto pelas redes sociais, e conhecer o Felipe aqui com um talento maravilhoso. Esse prazer é todo meu, porque eu estou pasmo aqui com o talento. Como é que é muito parecido com a música, até a coisa da criação artística para colocar no comercial que estão contando. Muito legal isso. Bacana. Parabéns. E a nossa parte musical ficou a cargo de Felipe Andreusetti, que também tem um vozeirão. E quero agradecer demais. Quem quiser contratar a Banda Almada... Banda Almada pelo Facebook, ou Felipe Andreusetti no Facebook, com 2 Cs e 2 T's. E que lá a gente se encontra muito mais fácil, né? Tem que colocar no... É mais fácil, né? Digita lá, Banda Almada, ALMADA, ou meu nome, e a gente se acha lá no Facebook. E vem CD por aí ou não? Vem com esse outro projeto que eu falei, que eu não posso divulgar ainda, mas vem um projeto no rock pesadão, muito contando a história do folclore brasileiro, é um metal rock em português, coisa que não tem no Brasil, desde os Raimundos que não tem, e eu acredito que eu estou nesse projeto e é uma coisa nacional mesmo. Tomara que vocês em breve vejam aí o lançamento nacional dessa banda de rock and roll. Bacana. Obrigado. Então, antes de o Felipe Andreusetti terminar, né? Eu sempre termino com uma frase, essa frase é minha, e você que me curte aí no Facebook também, Robson Marcelo barra, aliás, facebook.com/Robson Marcelo, depois de tanta barra aqui, né? Curte a gente lá e espero que você acompanhe bastante. E essa frase está lá também. Mais importante que fazer parte é fazer a diferença. Se Deus quiser, até a próxima, até a semana que vem. Felipe Andreusetti encerra o nosso programa de hoje. Fazer um Radiohead, Creep. Vamos lá. When a year before I could look you in the eye, you're just like an angel, your skin makes me cry, you flow like a feather on a beautiful world. I wish I was special, you're so very special, but I'm a creep, I'm a weirdo. What the hell am I doing here? I don't belong here. I don't care if it hurts, I wanna have control. O Boulevard Beco Fino está sempre trazendo novidades para você. Pratos especiais de dar água na boca, os melhores vinhos, carnes, peixes, a pizza que toda a família adora. No Boulevard Beco Fino tem o chopp tirado no capricho, cervejas do mundo todo, chocolate e muita diversão. Boulevard Beco Fino, o cenário perfeito para os seus melhores momentos.